Shalom, queridos e amados do meu coração. Eu vou fazer uma série de 4 áudios com o tema Resistir ao Diabo. E para esse primeiro áudio, eu vou falar sobre o espírito de rebeldia, que quero embasar a minha palavra em Salmos 68, verso de número 6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em uma terra seca. Eu quero que você entenda que a rebeldia não é apenas um sentimento. A rebeldia, ela é um espírito. E é um espírito que entra e se aloja por uma porta. A porta que esse espírito entra é a insatisfação não confessada. Se você tem uma insatisfação com um líder, com uma pessoa que está sobre você, que Deus colocou para auxiliá-lo, que colocou para alimentá-lo espiritualmente, e essa insatisfação chega ao seu coração e ela não é confessada, o espírito de rebeldia se aproxima e se aloja. Alojando-se, tem 3 coisas que ele faz imediato. Primeiro, ele cega. Eu estou usando a palavra cega, mas na verdade ele toca nos sentidos. Você já não consegue mais enxergar como enxergava aquela pessoa antes, seja ela seu pai, seja ela sua mãe, seja ela o seu líder. Você já não consegue mais entender o que ele fala. As coisas que falava, as coisas que lhe indicavam, que eram tão fáceis de compreensão, se tornam agora difíceis. Você fica rebelde porque você não entende mais, você não compreende mais, você não vê mais. Você não tem mais prazer do toque, os sentidos são contaminados. O espírito de rebeldia contamina os sentidos. Eu não enxergo mais como era antes. Eu não consigo mais entender. Eu não tenho mais vontade de falar. Eu não tenho mais vontade de tocar. Os sentidos são afetados. Após os sentidos serem afetados, a próxima coisa que o espírito de rebeldia faz é afastá-lo da pessoa que pode confrontá-lo e te livrar dessa infecção maligna. Então você se afasta. O espírito de rebeldia faz com que você não ande mais perto, que você não tenha mais acesso àquela pessoa, porque quem confronta espírito de rebeldia é o líder. É por isso que quando Miriam e Arão, eles se levantam contra Moisés, é Moisés que intercede a Deus pelaquilo que Deus colocou sobre eles, que é a lepra. O pecado que estava dentro vem para fora. E aí é Moisés que intercede. Então, é por isso que o espírito de rebeldia afasta a pessoa. E depois que ele consegue cegar, tocar nos sentidos, afastar, ele isola. Porque isolando essa pessoa fica triste e enfraquece. Ela isola tanto do líder como da comunidade. Por quê? As pessoas que veem o espírito de rebeldia naquela pessoa tomam 2 posturas. Primeiro, essa pessoa está se levantando contra o líder que eu amo. Então, se eu ando com ela, ele vai fazer a leitura que eu concordo com o que ela fala. Então, já se afasta. Aquelas pessoas já não podem mais andar juntos. E se afasta também porque sabe que aquela pessoa está contaminada com um vírus que não veio do céu, veio diretamente do inferno, porque o espírito de rebeldia se assemelha ao de feitiçaria, de engano. Ou seja, é o engano que toma conta da mente. Então essa pessoa é totalmente isolada. Quando ele consegue tocar nos sentidos, consegue afastar a pessoa do líder e consegue isolá-la, o próximo passo é fazer com que ela volte para o mundo, porque o espírito de rebeldia o que mais quer é te distanciar de Deus. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Beijo no coração. Segundo áudio da série Resistir ao Diabo. Dessa feita, não irei falar de um espírito, mas de uma estratégia. Embasando a minha fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 4, que diz assim: Ninguém que milita
se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quero que você entenda que existem duas estratégias do diabo para abater um guerreiro. Primeiro é tentação. Ele vai trabalhar em cima da tentação, vai tentar te paralisar, vai tentar te derrubar, te descredibilizar. Mas não conseguindo, ele parte para uma outra estratégia, que é te distrair, tentar te embaraçar, te distrair. Tentação e distração, duas armas de Satanás. Para que você entenda melhor, Davi foi tentado a matar Saul. A maior tentação de Davi era matar Saul. Matando Saul, ele estaria cedendo aquilo que o diabo estava colocando no seu coração, mas ele resistiu à tentação. Como ele não conseguiu vencer Davi pela tentação, ele fez com que Davi, em meio a uma guerra, tivesse a distração de achar que os outros resolveriam aquilo que era dele, que era peculiar do rei. E ele ficou no palácio e distraído, ele cometeu o maior pecado de sua vida. Eu não sei se você tem vivido momentos de tentação ou se já está no nível de distração. A distração pode ser um trabalho, a distração pode ser uma confusão na igreja. A distração pode ser uma confusão com alguma coisa fora, algum desejo, algum sonho, alguma vontade. Eu quero que você lembre que a Bíblia, ela é muito clara em dizer algo que às vezes nós não entendemos, que uma bênção precipitada, ela vira uma maldição. Provérbios 20, verso 21. Por quê? Porque uma bênção precipitada, recebida precipitadamente, ela vira uma distração. Por isso que as coisas têm que ser no tempo que Deus determinou. Então, o diabo pode estar te trazendo desconforto através de distração. Como vencer uma distração? Voltando para o foco, voltando para o início. Veja onde caístes, veja onde começou. Fique em pé, retorne, olhe para o alvo e não se deixe distrair. Os distraídos em uma guerra, eles serão mortos. Guerra não é lugar de distração. Beijo no coração. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Shalom, meus queridos. Esse é o terceiro áudio da série Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No primeiro áudio nós falamos sobre um espírito. No segundo, sobre uma influência. E agora vou falar de um espírito que trabalha com uma influência. E para isso quero usar o texto de Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 15, que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá, dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Queridos, eu quero falar agora sobre um espírito que ele subsiste sugando energia. Ele precisa sugar a energia para poder se alimentar e se estabelecer. E como ele faz isso? Ele faz isso trazendo até você problemas que você gosta de resolver, problemas que você se identificam, problemas que você se quebranta ao ouvir. Como identificar que aquela pessoa que se aproximou de você, ela tem esse espírito que está tentando trazer uma influência para te esgotar espiritualmente, te esgotar fisicamente, te sugar como uma sanguessuga. Lembre-se que nem todos que vão até você realmente são levados pela sanguessuga. Como descobrir? Como Jesus. Olha o que é que Jesus apresentou. Primeiro, ele enfrenta o endemoniado de Gadara. Demônios terríveis, agressivo. Ele vai, expulsa aquele demônio, aquela legião daquele homem, e ele diz: eu vou contigo. A Jesus: não, pode ficar. Você já está pronto.
Você está livre. Você já tem um direcionamento. E aquele homem se tornou um missionário. Mas encostou em Jesus um que tinha essa influência, o jovem rico. E ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele queria ajuda, ele queria um direcionamento. Jesus, então vamos na raiz do problema. A raiz do problema é: venda tudo que você tem, dê aos pobres e agora siga-me. Venha para um discipulado. O seu problema é esse, eu te apresento o seu problema e você só vai resolver ele através de um direcionamento. E aquele homem desistiu. Nós identificamos que uma pessoa tem essa influência desse espírito maligno que suga quando ele não quer resolver o problema. Ele só quer ficar perto de você, ele liga para você de madrugada, ele chora, mas quando você confronta, quando você chama para o discipulado, ele sempre terá uma desculpa. E eu quero dizer para você, fuja desses casos. É para te cansar, é para te neutralizar, é para te sugar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos abençoe. Shalom, meus amados. Esse é o último áudio da série Resistir ao Diabo e ele fugirá de vós. E eu queria usar o texto de Lucas, capítulo 14, verso de número 31, que diz: qual rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Esse texto fala de conselho, que o conselho é a maior arma para quem quer guerrear. Então, nesse último áudio, eu queria falar sobre vencer o espírito de ilusão que produz a arrogância. Quando nós temos certeza dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, precisamos estar com a porta fechada, porque o diabo usa as nossas certezas para nos enganar. Às vezes nós somos enganados pelas certezas que temos. E existe um espírito que nos ilude. E essa ilusão traz uma arrogância. Eu consigo, eu faço, eu posso, eu tenho habilidades para isso. E nós, como líderes, precisamos sermos humildes para reconhecer que necessitamos de conselhos, que necessitamos de cobertura, que necessitamos de acompanhamento, que necessitamos colocar para fora as nossas ideias, por mais que tenhamos certeza que vai dar certo. Aqui está falando que a guerra não se vence com as habilidades e as armas que temos, mas sim com o nosso conselho, com os conselhos que podemos receber. Vença o espírito de ilusão, que traz a certeza de que tudo vai dar certo. Ah, você pode comprar um carro porque você vai conseguir um dinheiro em tal lugar vai fazer isso, e aí aquele espírito de ilusão toma a sua mente e deixa você endividado, triste, abatido e desanimado. Da mesma forma são as decisões que tomamos no ministério. Quantas pessoas abrem comércios, compram coisas, tendo uma cobertura, tendo um pastor, tendo uma pessoa que está ali para te orientar, dar um conselho. Aí você sai para a guerra pela habilidade que tem e esse espírito de ilusão que entrou no teu coração e na tua mente foi só para te cansar, foi só para te estressar, foi só para poder te abater. Então não faça nada sem ouvir um conselho, porque o espírito de ilusão quer fazer com que você se canse, porque melhor do que matar um guerreiro é abatê-lo, é feri-lo, é cansá-lo e desanimá-lo, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós.